Olá, você está no Pode Minerar, o podcast da mineração brasileira, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Mineração. Nós estamos gravando mais uma vez aqui no estúdio montado na Exposibran 2024. E o tema dessa conversa aqui é sobre cidades inteligentes e sustentáveis com a mineração. Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo Luiz Cláudio Campos, que é sócio-líder de governo e infraestrutura da UI. Bem-vindo! Obrigado. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tá bom, você vai participar de um painel, né, aqui na Exposibran, e com esse tema, com essa temática das cidades inteligentes e sustentáveis com a mineração. Conceitua para a gente o que seriam cidades inteligentes e sustentáveis. Bom, o que é que acontece? Dentro do nosso espectro de cidades, é importante observar que as cidades representam a grande maioria do ambiente brasileiro. Ou seja, a maioria da população, cerca de 80% da população do Brasil, vive em cidades. Então, somos um país urbano. Consequentemente, a atividade econômica, de uma forma geral, no país, se dá nas cidades. E, obviamente, que existe dentro das cidades uma questão de atração de investimentos. Ou seja, como é que eu consigo atrair investimentos aonde a maioria da população vive? Aonde está a população, onde está a atividade econômica? E é justamente que entra o primeiro conceito da cidade inteligente. A cidade, ela precisa ter requisitos, precisa ter predicados de forma inteligente para atrair investimentos. Qualidades como iluminação pública, uma cidade limpa, ou seja, com tratamento de resíduos sólidos, uma cidade que tenha tratamento de água, esgoto, ou seja, que você consiga ter um ambiente propício para que o investidor, o empreendedor, tome a decisão. Eu vou investir na cidade A, B ou C. Sim. Então, inteligente nesse sentido, para que você possa criar um ambiente propício ao investimento. A gente tem que pensar muito nisso, acho que em todos os segmentos, mas na mineração isso chama mais atenção porque é uma atividade finita, né? Então as cidades, elas precisam celebrar quando elas têm o minério, mas elas precisam se planejar para o que vem depois do minério, né? E quais são os movimentos que você tem percebido nesse sentido aí, dessas cidades mineradoras, não só aqui em Minas, mas no Brasil todo? Exato. De fato, o que se observa e a gente vem atuando bastante é trabalhar nas cidades para pensar naquilo que a gente fala o day after. Ou seja, como você bem colocou, o recurso é finito, vai acabar, mas a cidade precisa se preparar para esse movimento, para esse momento que um dia não vai ser mais a mineração a atividade principal. E é justamente que entra toda a parte de planejamento da diversificação econômica da cidade. Uhum. E aí existem movimentos aonde a cidade, além de ser inteligente, ela tem que ser sustentável. Por quê? A cidade ela tem que ter, primeiro, sustentabilidade ambiental, ou seja, nenhum investidor nesse momento, e considerando hoje a nossa nova realidade social, vai tomar uma decisão de investimentos se você não tiver um ambiente sustentável do ponto de vista ambiental. Uhum. Da mesma forma, não vai ter nenhuma ação que seja sustentável se não seja sustentável financeiramente. Tem que ser sustentável tanto para o investidor como para o empreendedor, mas também para o governante, ou seja, ele tem que enxergar que aquela atividade vai aumentar a arrecadação de impostos, vai gerar mais empregos, consequentemente vai ter um ambiente melhor para aquela cidade. E o terceiro ponto da sustentabilidade é a sustentabilidade social, ou seja, você tem que trazer equidade social. Todas essas ações têm que trazer melhor qualidade de vida para o cidadão, tem que trazer um ambiente mais saudável para a população, como eu comentei. Na medida que se investe em saneamento, claramente você tem um retorno em termos de saúde. A população passa a ter um ambiente de saúde melhor. E a gente já, de fato, hoje já enxerga uma série de municípios, cidades que estão, sim, tomando ações já pensando e antecipando esse movimento. Sim. Ou seja, nós temos aqui em Minas a Associação dos Municípios Mineradores, né, que tem uma atuação importante nesse sentido. A gente percebe uma preocupação em uma série de projetos deles exatamente para diversificar, trazendo escolas com treinamentos, né, ensinando ali os moradores a funções diferentes, além daquela totalmente dependente, né, da mineração. E aí acho que eu trago um ponto nisso que você colocou que é muito importante. A cidade tem que se preparar, mas tem que entender sua vocação. Ou seja, independente da mineração,
qual outra atividade faz sentido eu trazer para a cidade de forma que eu consiga diversificar e, ao mesmo tempo, tenha aderência com os investidores. E a gente vê, mais uma vez, dentro do ambiente das cidades, a parte de serviços é muito importante. Ou seja, eu vou eventualmente fazer uma ação que eu possa desenvolver o setor de turismo, porque muitas das cidades onde você tem a mineração, têm esse potencial. eles têm um potencial turístico. Aqui em Minas tem muitas. E aí, o que acontece? Hoje, e principalmente nesse mundo pós-pandemia, cada vez mais o que se tem é experimentação, você buscar a experiência, você buscar a vivência, e o turismo traz tudo isso. E com isso você consegue capacitar a sociedade, você consegue trazer fornecedores locais, porque imagina, por exemplo, o caso do turismo. Você vai ter hotelaria, restaurantes, você vai ter uma série de serviços que impactam diretamente a economia local e vão trazer o retorno, mas já diversificando a atividade econômica. E existem outros casos, parques industriais, toda uma parte de desenvolvimento de serviços com corredores logísticos. Então, tem como diversificar, mas é fundamental que o governante tenha essa visão, e a visão não pode ser de um governo, tem que ser a visão da sociedade, tem que ser uma visão de médio e longo prazo, justamente porque no médio e longo prazo não vai se ter mais a mineração. Consequentemente, a cidade tem que estar preparada para essa jornada de transformação. Essa é uma responsabilidade do governo daquela cidade, do governo do estado, mas também das mineradoras. Como que elas têm se movimentado nesse sentido, na sua opinião? De uma forma geral, as mineradoras têm tido um papel proativo de justamente suportar os governos em fomentar essa discussão, em pensar essa diversificação, onde, de fato, nós temos casos onde a própria UAI já se envolveu trabalhando na diversificação de algumas cidades, tanto aqui em Minas Gerais quanto em outras regiões do país, justamente tendo um primeiro apoio, um primeiro patrocínio através das empresas mineradoras, mas na sequência o governante ele se convence, ele entende que isso é importante para a implementação desse processo de diversificação. Quer seja, como eu te falei, em turismo, quer seja num ecoparque industrial, quer seja em outras formas de diversificar a atividade daquela cidade. Entendi. Porque, por exemplo, não se desperta o turismo da noite para o dia, né? Amanhã vou me tornar atrativa turisticamente. Não, é algo que você precisa pensar, divulgar, demora, né? Sim. Esse processo demorado, mas extremamente importante, o pessoal está tendo paciência, assim, para implementar essas iniciativas? A resposta é sim e não. Por que eu falo sim e não? Se você pensar só no longo prazo, obviamente que a gente tem que entender que o governante ele não vai se motivar, porque, obviamente, ele fica 4 anos. Ele tem um ciclo de 4 anos. A continuidade é um problema. Mas, se você pensar no longo prazo, mas fazendo em camadas esse planejamento, olha, o que eu posso planejar de ações de até 4 anos, ações de 4 a 8 anos e assim sucessivamente. Aí você consegue mobilizar não só o governante, mas você consegue mobilizar a sociedade, porque um processo desse não pode ser, como eu comentei, um processo de um governo, tem que ser um processo da sociedade. Então, todos os stakeholders envolvidos nesse processo de transformação, quer seja Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, quer seja a própria empresa mineradora, que é uma parte importante, a população, ou seja, trazer as associações de moradores para esse diálogo, é super importante. E os casos onde a gente vê mais bem-sucedidos são justamente quando, na largada, você consegue trazer todos esses atores. Porque aí deixa de ser um plano de governo, passa a ser um plano da sociedade. Da sociedade. O envolvimento, né? A sociedade sai do papel apenas de cobranças, mas de um senso de participação daquela solução, que, na verdade, é para todo mundo mesmo, né? Sim. É para todo mundo mesmo. E, no final das contas, eu entendo que é uma visão que a própria empresa mineradora tem por desejo colocar para a cidade. É o seu legado, olha, eu estou ajudando a transformar a cidade a partir de uma atividade que eu exerço, mas eu estou deixando um legado perene de longo prazo para a cidade. Entendido. Vamos terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem né, para as pessoas, para as mineradoras, para os municípios mineradores, né, para todas as partes, todas as frentes né, que atuam aí nesse cenário. Quais são as perspectivas? Bom, eu entendo que as perspectivas são muito positivas, porque num primeiro momento a gente tem um cenário muito positivo para a mineração no país,
Ou seja, existe A transição energética, né? Existe todo um cenário positivo que continua tendo um setor forte, consequentemente. Recursos do CEFEM, eles continuam sendo realmente importantes para as cidades, mas as cidades têm que aproveitar este momento e pensar o seu planejamento, a sua diversificação econômica. E o timing é perfeito, porque no mês que vem nós temos eleições municipais. Então, agora na virada do ano nós vamos ter ou mudança de prefeitos ou novas gestões começando. Então as ações elas têm que partir agora. E obviamente que eu entendo que o momento é perfeito para tomar essas ações para justamente que daqui a 4 anos a gente já consiga ver uma transformação maior nestas cidades e aí você já consegue ter uma visão de curto prazo, até 4 anos, mas já pensando também o médio e longo prazo. E que essas iniciativas, né, do governo municipal não sejam apenas iniciativas eleitoreiras, né, que sejam iniciativas para durar. Exato. Para ficar, para permanecer realmente nessa cultura, né, do próximo. Ele não vai criar para ele vai criar para aquela cidade e aquilo vai permanecer. Como eu falei, não é um projeto de governo, é um projeto da cidade, é um projeto da sociedade e um legado das empresas mineradoras para essas cidades. Maravilha. Muito obrigada, Luiz Cláudio. Eu agradeço. Parabéns aí pelo conteúdo, viu? Um grande abraço para você. Esse episódio do Pode Minerar termina aqui. A gente se vê no próximo. Até lá.